Hoje no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, a história de uma mulher que não desiste da vida. Na Band FM, quem ama não esquece. Você sabe o que é realizar um sonho? Sabe aquela sensação de dever cumprido, aquele orgulho em poder dizer: obrigada, meu Deus, eu consegui. No meu caso, meu sonho era a realização da minha casa própria. Eu consegui. Mas o destino pregou uma peça daquelas. Em um segundo, eu vi todo esse sonho desmoronar bem na minha frente. Hoje, depois de um ano que eu vivi a minha maior tragédia, eu tô aqui de volta. De volta ao Quem Ama Não Esquece para contar a minha história novamente e dizer como a gente conseguiu superar tudo. Se você acha que tem algum problema, ou que a sua dificuldade é maior do que a de qualquer outra pessoa, ou até se, nesse momento, você está aí revoltada com a vida, reclamando demais, insatisfeita com tudo, para um pouco. Escuta a minha história. Ouça de coração aberto, tentando imaginar tudo que eu e a minha família passamos. Eu tenho certeza que depois de ouvir tudo o que eu vou contar, você vai passar a agradecer mais, vai passar a reclamar menos também. E quem sabe até perceber que o seu problema talvez não seja o mais complicado de se resolver. Sabe, eu sempre acreditei muito em Deus, muito mesmo. Desde criança eu aprendi que com fé, independente do que aconteça na vida, tudo vai dar certo. E olha que eu teria motivos, muitos motivos para me revoltar, porque minha vida nunca foi fácil. Eu cresci numa cidade bem pequenininha e desde muito criança mesmo, eu aprendi o que era dor, perda e saudade também. Quando eu tinha 3 anos, só 3 anos, eu perdi o meu pai de uma maneira muito dolorosa e cruel. Ele levou um tiro. Foi assassinado e eu, tão pequenininha, eu vi tudo porque eu estava bem no colo dele. No colo dele, acredita? Imagina só o que é para uma criança presenciar a morte do próprio pai. Aí a minha mãe ficou sozinha com 6 filhos pequenos para criar. E além de todas as dificuldades que ela estava enfrentando para cuidar de todo mundo, ela também ficou com medo, muito medo. Medo de tudo, medo de que alguma coisa pudesse acontecer com a gente. Medo de continuar morando ali. Sem tranquilidade, sem sossego, sem paz na vida, a minha mãe decidiu mudar de casa, de cidade e até de estado. Ela fez as malas, juntou o pouco que a gente tinha e fomos todos embora. A gente nem tinha para onde ir, a gente não tinha onde ficar. Mas medo, pelo menos, a minha mãe nunca teve de trabalhar. Nunca. Ela sempre trabalhou muito. Chegando na outra cidade, a gente começou a construir um barraco. Era o que dava, né? Era um barraco de madeira mesmo. Por sorte, minha mãe logo conseguiu um emprego de faxineira numa fábrica. Mas eram muitos filhos e mesmo com ela empregada, a gente passou por muita necessidade. Eu lembro bem que há alguns dias a nossa única refeição do dia era arroz com café. A gente sofreu muito mesmo. Não era brincadeira, não. Com 15 anos eu consegui meu primeiro emprego e foi uma felicidade muito grande para mim, porque com esse emprego eu ia conseguir ajudar em casa. Não que eu ganhasse muito, mas já era alguma coisa, né? Também foi nessa época que eu conheci o Adriano. Ele morava ali mesmo no bairro e uma das vezes que a gente se viu, ele resolveu puxar uma conversa comigo. Flávia, sempre que a gente se encontra, é assim, correndo, né? Vez ou outra. Não dá nem tempo pra gente conversar direito. Eu queria te conhecer melhor, sabia? Quer dizer, se você também quiser me conhecer, né? É claro que eu quero, eu vou adorar. Então pronto, tá combinado. A gente vai marcar de sair, de se encontrar com mais calma, pra se conhecer de verdade. Vai ser legal.
E aconteceu mesmo. A gente saiu, se conheceu, se apaixonou e começou o nosso namoro. Ai, era uma sensação tão gostosa, sabe? Primeiro amor de adolescente, descobertas, aquele frio na barriga. Só que tudo balançou quando eu descobri que eu estava grávida. A felicidade toda que a gente estava sentindo virou desespero, né? 2 jovens demais, sem dinheiro. Como é que a gente ia sustentar um filho nessas condições? Mas é engraçado que quando eu contei pra ele, claro que ele tomou um susto na hora, mas ele até que gostou da ideia. Difícil mesmo foi contar pra nossa família. Eu achei que eu ia levar uma bronca daquelas, mas a minha mãe... Nossa, a minha mãe foi tão compreensiva. E ela até deu um canto pra gente morar. Era um quarto só, mas era pra gente. E aquilo já era muito. Os meses foram passando e a Pamela nasceu. Apesar das dificuldades, a gente nunca deixou faltar nada pra ela, nada. O nascimento dela mudou tudo na nossa vida. Eu, por exemplo, perdi aquele emprego que eu tinha, mas eu não me desesperei, não. Com o dinheiro que eu recebi, eu decidi na época abrir uma locadora. Coisa antiga, né? Deve ter gente que nem sabe o que é isso, o que é locadora hoje em dia. Enfim, com a minha locadora eu decidi que nunca mais eu ia trabalhar pra ninguém. Pra nossa sorte, essa locadora deu super certo. E pouco tempo depois a gente abriu uma pizzaria, porque o Adriano sabia fazer uma pizza. Era um sonho que a gente estava vivendo. A nossa vida realmente estava melhorando. Reformamos o nosso cantinho, ampliamos. Mas olha, foi tudo com muito esforço. Cada vitória era motivo da gente comemorar. E estava tudo tão bem que eu quis dar um passo a mais. E aí eu decidi abrir um restaurante. Contei pro Adriano e ele ficou meio inseguro na hora, mas ele me apoiou como ele sempre fez. E disse que com esforço ia dar certo, sim. A gente não tinha medo de trabalho, não. Então fomos lá, abrimos o restaurante, continuamos com as pizzas, com a locadora também, e até um carro a gente conseguiu comprar. Simples, mas era o nosso carrinho. Nessa fase, a Pamela já tinha 8 anos. Para você ver como nada cai do céu, não. Demorou e foi muito difícil, mas foi dando certo aos poucos. Foi bem aí que eu comecei a sentir uns enjoos e, claro, logo percebi que podia ser um outro bebê a caminho. A gente foi lá, fez os exames e depois de um tempo vimos que era um menino. Só que dessa vez a minha gestação foi bem mais complicada. Muitos sustos e no meu 8º mês eu ainda tive crises muito fortes de asma. Eu cheguei a ser internada às pressas. Quando eu dei entrada no hospital, eu até precisei ser reanimada pelos médicos e eles falaram que eu teria que ir para um parto de alto risco. Ou eu ou o bebê. Um de nós poderia não sobreviver. Mas graças a Deus, graças à minha fé, tudo deu certo. A única surpresa foi que até então eles tinham dito que era um menino. E quando nasceu, era outra menina. Dessa vez veio a Paloma. Pamela e Paloma, as nossas meninas. A vida seguiu. A gente tocou os negócios, estávamos muito felizes com tudo. Só que do nada, depois de um tempo, eu passei muito mal. Fui ao médico, vi até que poderia ser algumas coisas ruins. Mas depois de todos os exames feitos, veio a notícia de que eu simplesmente estava grávida de novo. E foi outra alegria. E algum tempo depois soubemos que viria, com certeza, um menino. E o Arthur nasceu lindo e forte. Mas quando ele fez 4 anos, ele ficou doente. Pra gente foi um susto e ele teve que fazer muitos exames. E o diagnóstico, quando saiu, é que ele tinha meningite bacteriana. Eu não sabia absolutamente nada dessa doença. Eu só sabia que era grave. Tão grave que ele ficou internado por vários dias e nada dele melhorar. No dia 8 de julho de 2012, bem no dia do meu aniversário, o meu filhinho teve uma parada cardíaca. Ele teve muitas convulsões e acabou entrando em coma. Eu precisava de um milagre para salvar o Arthur. E foi esse milagre que eu pedi para Nossa Senhora.
Minha mãezinha faz um milagre. E ela me atendeu. Aos poucos ele foi reagindo, ele saiu do coma. Infelizmente ele acabou ficando com algumas sequelas. Por exemplo, ele acabou perdendo a audição. Ele ia precisar de um aparelho auditivo para sempre, mas tudo bem, né? Ele estava vivo, ele estava com a gente. E aí no ano passado foi que a gente teve que passar por mais uma provação. A gente estava voltando para casa depois de um dia muito difícil, quando encontramos umas vizinhas na rua. Elas estavam apavoradas, elas gritavam pra gente: corre, gente, corre! É um incêndio, a casa de vocês está pegando fogo! Eu pensei que não tivesse entendido direito. A nossa casa pegando fogo? Que? Não era possível. A gente correu e conforme ia se aproximando, eu ia vendo com mais clareza. E foi a cena mais triste que eu vi na minha vida. A nossa casa, os nossos móveis, tudo que a gente tinha ralado, batalhado tanto para construir naqueles anos todos, com tanto suor, com tanto amor, estava ali queimando. Uma das minhas filhas até tentou abrir o portão no desespero e acabou se queimando também. A gente não sabia o que fazer, cada um jogava a água de onde conseguia, mas não fazia o menor efeito, nada, não resolvia. Era impossível apagar aquele fogo. Os bombeiros demoraram um pouco para chegar e quando eles conseguiram chegar na casa já não tinha mais nada. Já não dava para salvar mais nada. Eu e meu marido ficamos em estado de choque. Puxa vida, a gente já passou por tanta coisa, né? A gente já enfrentou de tudo, mas eu nunca imaginei que a nossa família fosse passar por isso. Isso parece um pesadelo. Tanto que a gente lutou para conquistar tudo isso, tantos anos de trabalho e tudo assim destruído em minutos. A gente não merecia isso, não. Merecia mesmo. Mas a gente vai construir tudo de novo, Flávia. Vai ser difícil, vai demorar, mas a gente vai conquistar tudo outra vez, você vai ver. Esse incêndio destruiu as nossas conquistas materiais, mas não vai destruir a nossa força e a nossa fé. A gente vai começar tudo de novo, do mesmo jeito que a gente sempre fez, com muito trabalho, muito trabalho. Olha tudo que eu passei, o que a minha família passou. Mas estamos aqui, fortes, unidos, em pé novamente para continuarmos a nossa caminhada. E se nós estamos conseguindo, você também consegue. Acredita mais em você, tenha fé. Porque uma pessoa de fé, ela é indestrutível. A minha história é um exemplo. Essa foi a história que eu contei na Band FM em janeiro, alguns meses depois do incêndio. E hoje eu estou aqui para contar como está a nossa vida depois de um ano de toda essa tragédia. Bom, a gente não abaixou a cabeça, não. Em momento nenhum a gente perdeu a fé. Nós corremos atrás do prejuízo, juntamos os cacos, começamos tudo do zero, tudo. Conseguimos reformar a casa inteira e aos poucos, bem devagar, comprei tudo de novo. Móveis, eletrodomésticos, foi um dinheirão, viu? Um dinheirão. Ninguém ajudou, nessa hora fomos só eu e meu marido mesmo. Nosso suor, nosso trabalho, tudo isso fez a gente reconstruir. Foram quase 3 meses até tudo começar a ficar mais ou menos, morando na casa de um, depois na casa do outro. Mas o que mais tirava o nosso sono eram as dívidas. Todas as contas ficaram atrasadas e até hoje, né? Até hoje, mais de um ano depois, a gente ainda paga coisa daquela época. Mas sabe, se teve um lado bom, foi que a minha relação com o Adriano ficou muito mais forte. Às vezes eu nem acredito que a gente passou por tudo isso. Eu fico até, olha aqui, eu fico arrepiado só de pensar naquele dia, no que poderia ter acontecido com a nossa família. Ai, nossa, eu nem quero lembrar disso. Não, foi Deus mesmo, eu tenho certeza que foi Deus. Deus salvou a gente, salvou os nossos filhos e deu pra gente a força pra recomeçar e eu só tenho que agradecer. E você lembra do nosso primeiro dia na nossa casa nova? Que alívio, né? Que sensação maravilhosa. Onde antes eram cinzas,
Hoje é de novo um lar. E um lar muito especial, cheio de vida. Acho que hoje eu vejo que foi uma oportunidade de recomeçar para todos nós. Eu vejo como um aprendizado mesmo. Hoje a gente está bem, meus filhos estão ótimos. A gente sente orgulho de ser tão unido, de termos conseguido reerguer tudo com as nossas próprias mãos. O que eu quero deixar para todo mundo que está ouvindo a minha história é essa mensagem. Quando você pensar que tudo está desmoronando, que não vai ter jeito, que você não vai conseguir, não adianta ficar aí chorando, se lamentando, porque o mundo não vai parar para ouvir as suas reclamações. Você tem que seguir em frente, levantar essa cabeça, pôr a mão na massa e, claro, né? Tem que ter fé. Tenha a esperança de que tudo vai se resolver. Porque Deus jamais desampara. A esperança é a certeza de que é sim possível recomeçar, superar e renascer das cinzas. Band FM.